Guilherme, para quem ainda não conhece você, qual é a sua principal área de atuação dentro da RPA? Desde o início da minha advocacia, eu tive uma ligação muito forte com a assessoria jurídica de empresas e empresários. É uma área que exige proximidade, porque não basta conhecer a lei. É preciso compreender como cada empresa vende, contrata, negocia, cobra e se relaciona com funcionários, fornecedores, clientes e sócios. Dentro da RPA, meu foco está justamente nessa atuação empresarial, tanto na prevenção quanto na condução de conflitos. Eu gosto de conhecer a realidade do cliente, para que a orientação jurídica não seja apenas uma resposta abstrata, mas uma solução aplicável ao seu negócio. E por que você escolheu trabalhar com assessoria jurídica e não apenas com processos? Porque o processo normalmente mostra o problema quando ele já amadureceu. Quando a empresa chega antes, muitas vezes ainda é possível escolher o caminho, documentar corretamente, negociar melhor e evitar um prejuízo maior. Eu gosto dessa participação nas decisões. Às vezes, uma orientação dada antes de uma contratação, de uma demissão, de um investimento ou de uma assinatura evita anos de discussão judicial. Isso não significa que todo conflito possa ser evitado. Significa que uma empresa bem assessorada entra em situações difíceis muito preparada. E mesmo quando o processo se torna inevitável, a qualidade da documentação e as decisões tomadas anteriormente costumam fazer uma diferença enorme. Na prática, o que uma empresa deve esperar de uma boa assessoria jurídica? Bom, ela deve esperar mais do que respostas a perguntas de maneira isolada. Uma boa assessoria precisa conhecer minimamente o negócio, entender as prioridades do empresário e conseguir traduzir o direito em decisões práticas. O empresário não precisa receber uma aula teórica toda vez que faz a consulta com o advogado. Ele precisa saber quais são as suas opções, quais são os riscos, quanto cada caminho pode custar e o que precisa ser feito. Também deve esperar franqueza. Em alguns momentos, o papel do advogado é viabilizar uma ideia. Em outros momentos, é dizer que aquela decisão, da forma como foi pensada, expõe a empresa a um risco que não faz sentido assumir. O advogado não pode ser apenas alguém que confirma aquilo que o empresário já decidiu. Ele precisa acrescentar análise, segurança e estratégia. A RPA afirma que não trabalha com advocacia de massa. E o que isso muda para o cliente? Muda a profundidade da relação. Não trabalhar com advocacia de massa não significa atender poucas pessoas por princípio ou por não querer crescer. Significa crescer sem transformar o cliente em apenas um número. Nós queremos conhecer os casos, manter o controle sobre os documentos, acompanhar as decisões e preservar a qualidade da comunicação. Em uma assessoria empresarial, isso é ainda mais importante, porque as orientações não podem ser desconectadas da realidade das empresas. A mesma resposta jurídica pode funcionar para um negócio e ser inadequada para outro. O atendimento personalizado não está apenas em chamar o cliente pelo nome, está em compreender o contexto antes de recomendar uma decisão. O escritório tem investido em inteligência artificial. Como vocês enxergam essa tecnologia dentro da advocacia? Bom, nós enxergamos a inteligência artificial como uma ferramenta de produtividade e não algo que substitua o advogado. Nas nossas experiências, em determinadas tarefas, um profissional qualificado pode produzir 3, 4, até 5 vezes mais do que produzia antes. É possível organizar grandes volumes de informações, comparar documentos, estruturar ideias e acelerar etapas de pesquisa e redação. Mas existe uma condição essencial. O advogado precisa conhecer o direito e controlar o resultado. A inteligência artificial pode errar, omitir informações, interpretar mal um contexto ou apresentar referências que não existem. Por isso, nenhum documento pode sair do escritório sem revisão, validação e responsabilidade humana. Também existem cuidados indispensáveis com o sigilo, a proteção de dados e a escolha das ferramentas utilizadas. Para nós, o ganho real da tecnologia não é produzir petições de série. É reduzir o tempo gasto com tarefas mecânicas e devolver ao advogado mais tempo para pensar na estratégia, conversar com o cliente, revisar a prova e tomar decisões melhores. A ferramenta pode aumentar a capacidade de produção, mas conhecimento, julgamento, responsabilidade continuam sendo o papel do advogado. Bom, e por fim, o que você espera que esse canal entregue ao público? Bom, a ideia é que o canal seja um espaço de conteúdo mais aprofundado e de contato mais transparente com a nossa forma de trabalhar. No Instagram, muitas vezes precisamos falar de um tema em poucos segundos. Aqui podemos explicar o raciocínio, mostrar as nuances e conversar com quem realmente quer entender o assunto. Também queremos que as pessoas conheçam o nosso escritório, os profissionais e os valores que orientam as nossas decisões. A proposta não é transformar cada vídeo em propaganda, é produzir conteúdo útil e permitir que o público saiba quem está por trás do trabalho. Porque antes de entregar uma decisão importante a um escritório, é natural que o cliente queira conhecer não apenas as áreas em que ele atua, mas como aqueles profissionais pensam e trabalham.